Amém. Boa noite. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, telespectadores. Estamos aqui com mais uma mensagem pastoral. Longe de mim querer trazer, é claro, uma mensagem expositiva no texto que vou trazer, pois o meu entendimento é sempre de forma pastoral, poder tocar não só no meu coração, mas no coração de quem está recebendo esta mensagem. Então eu queria dizer para você que Deus nos presenteou com uma dádiva. Esta dádiva chama-se vida. E Deus quer que tenhamos uma vida abundante. Talvez não entendamos o que o Senhor quer dizer com vida abundante. Nós iremos falar um pouquinho a respeito disso nesta pequena mensagem. Bem, isso me faz recordar um texto bíblico que está em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19. Logo no início, Deus, quando Ele faz o homem, Deus ele usa a seguinte expressão: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É claro que Deus, na sua grandeza, Ele faz o homem, Ele constrói o homem, vamos utilizar essa expressão, e o texto bíblico diz que Ele os fez macho e fêmea. Deus, portanto, cria homem e mulher e os chamam de Adão, que significa humanidade ou pai da humanidade. Logo mais adiante, o próprio Adão estava tão feliz de ter recebido de Deus a mulher que Adão dá o nome à sua esposa de Eva, né? Quem dá um nome então à mulher é Adão. Lá no capítulo 3, no versículo 20, a Bíblia diz: e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Na verdade, quando Deus os cria, Deus cria os dois e Deus os chama de Adão. E mais adiante, Adão dá o nome à sua mulher de Eva. Amém? Deus os criou. Interessante que Deus os criou do pó da terra. Nós vamos ver essa expressão em alguns textos mais adiante, Deus se utilizando sempre deste nome, e aí nós vamos poder compreender a respeito da vida. Amém? Deus nos mostra no texto bíblico, no capítulo 3, versículo 19, quando ele põe um limite nesta vida, ele diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, ou seja, até que você morra. Pois dela foste formado, ou seja, foi da terra que Deus criou o homem e soprou em suas narinas o fôlego da vida, ou de vida. E diz mais assim: porque tu és pó e ao pó retornarás. Ele está dizendo: olha, este corpo que eu criei, a vida que eu te dei, este corpo vai voltar ao pó. Ele vai ser diluído, destruído, ele vai estar em estado de decomposição e vai voltar ao pó. Na verdade, o Senhor, quando se utiliza desse texto, em suas palavras, ele diz: tu és pó e ao pó tornarás. O Senhor, em outras palavras, também ele nos diz: olha, o corpo humano, este corpo terreno, ele faz com que a morte, ela se torne, aliás, possível a ele. E nós sabemos que isso é uma realidade. Tantos entes queridos nós perdemos porque a morte acaba nos atingindo. E aí, a primeira morte, chamada a separação do corpo do espírito, né? A Bíblia mostra claramente que o corpo volta ao pó e o espírito vai a Deus. Nós vamos mostrar isso aqui mais adiante. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que a morte, ela acaba se tornando possível por causa exatamente esta questão do corpo. O
corpo, ele não é eterno. Este corpo, ele volta ao pó. Existe um limite. Mas tem algo que é eterno, que é o espírito, o pneuma. Este há de viver para sempre com Cristo na glória ou em um ambiente de tormento e sofrimento eterno. A Bíblia diz isso também de forma clara, né? Na parte do versículo 19, a parte B, nós entendemos ali que a morte física, ela acaba sendo tanto um julgamento quanto uma bênção. Era um julgamento, pois tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós adquirimos durante a vida, quando ocorre a morte, parece que tudo que nós fizemos neste mundo se tornou vão, porque nós não levamos nada para o túmulo. Então não adianta nós nos prendermos, nos apegarmos nesses bens materiais, nós fazermos qualquer tipo de conserto ou programação ou qualquer outra coisa assim para adquirir coisas, bens, objetos, nos prendermos a eles, porque nós não iremos levar absolutamente nada, porque a morte ela acaba fazendo com que todas essas aquisições que a gente adquire neste mundo se torna vã. Eu me lembro, é claro, do dono da Apple, que quando da sua morte, né, Steve Jobs, e o próprio Steve Jobs, com câncer, ali enfermo, com todas aquelas dificuldades que ele teve e passou, com toda a sua riqueza, com todas as suas propriedades, seus bens, mas não teve como ele, com tudo aquilo que ele possuía de forma humana, trazer ou comprar uma saúde para si. Porque não tem como, porque a morte, ela limita tudo aquilo que nós acabamos por adquirir neste mundo. É por isso que o texto bíblico diz que nós temos que ajuntarmos tesouro no céu. É por isso que nós temos que encher, sim, o nosso baú celestial, vamos usar essa metáfora, com coisas boas, agindo com amor, com alegria, com cuidado, fazendo aquilo que está em nossas mãos para agradar e glorificar a Deus, porque após a morte não temos como levar absolutamente nada deste mundo, é claro, materialmente falando, para o reino dos céus. E é isso que eu queria dizer. A morte física, ela acaba trazendo o julgamento, porque não tem como nós levarmos nada que a gente adquire materialmente neste mundo. Mas ela também é uma bênção. Por quê? Porque ela abre caminho para uma vida eterna com Deus. Ela é uma bênção, porque aqueles que têm Cristo em sua vida, ele olha para todos os atos, todas as dificuldades, tribulações, falhas, problemas, lutas, sofrimento que nós passamos por amor a Cristo, e nós olhamos e vemos que a morte, ela abre caminho e eu posso enxergar, mediante a fé, uma vida celestial com o Senhor na glória, uma vida celestial lá no reino dos céus. A gente vê uma recompensa eterna por tudo aquilo que nós estamos dedicando ao Senhor com um coração grato, com uma vida grata a Deus por usufruí-la da melhor forma para a glória do Senhor Jesus. Nós vemos um texto bíblico lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7. Lá no capítulo 12, aliás, de Eclesiastes, ele vai tratar exatamente de um quesito da longevidade, longevitude. Vai falar de vida longa. Lá ele vai tratar de um tema que fala de velhice. Ele vai falar de uma situação interessante. É quando você vai ter as suas realizações toda em sua vida. Quando você já na sua velhice, você olha para trás, é como se você pudesse enxergar tudo o que você fez. E aí você vai alegrar o seu coração e você vai dizer que não tem nada
nada, absolutamente nada do que envergonhar, do que se envergonhar, porque tudo aquilo que você fez, ainda que tivesse tido intempéries, barreiras, obstáculos, quedas, erros, você, através do perdão, foi superando, através do arrependimento, foi passando por cima de todas essas dificuldades, e agora na sua velhice você diz no seu coração que você tem prazer em servir a Deus, que a sua vida foi recheada de coisas que te trouxe alegria e que você não tem nada do que se envergonhar, porque a vida, ela é um ato glorioso da parte de Deus para mim e para você, para que possamos tê-la e vivê-la de uma forma abundante. E esse mesmo texto de Eclesiastes, ele fala, olha, você que é jovem, olha, alegra o teu coração nos dias da tua mocidade, faça o que você quiser, jovem, alegre o seu coração todos os dias da sua vida, tenha uma vida arregalada, cheia de alegria, pode fazer? Pode, só tem um detalhe, um dia você vai prestar conta com Deus, é o que o texto no capítulo 11, versículo 9 diz, alegra-te, jovem, nos dias da tua mocidade, recreia o teu coração nos dias da tua juventude, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os seus olhos, sabe, porém, de todas essas coisas Deus te pedirá contas. O Senhor está dizendo, você pode ter a vida que quiser, você pode fazer o que quiser, a sua vida é de escolhas, a sua vida, ela é de decisões. O Senhor está dizendo, faça o que você quiser, todas as suas decisões, todas as suas escolhas, saiba, porém, porque, ou pela qual decisão você tomar, qual atitude você seguir, existem consequências que virão e que você será o responsável pelas suas atitudes. O Senhor está dizendo, olha, você vai viver uma juventude, lá na frente, na sua velhice, você vai olhar para trás e você vai ver coisas das quais você vai se arrepender, que vai trazer lamento ao seu coração, que vai trazer tristezas, ou vão trazer muitas alegrias, porque delas você diz, eu me arrependi, eu modifiquei o meu comportamento, a minha vida, e agora, em Cristo, eu tenho o meu contentamento. É isso. Nesse mesmo texto, no capítulo 12, portanto, fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E nos dias de hoje, meus queridos, por incrível que pareça, as pessoas nem de Deus se lembram, nem na velhice, muito menos na mocidade. Mas o texto está dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Ou seja, você teve uma vida de juventude, uma vida que deveria viver de uma forma grandiosa, foi colocado tudo neste mundo, na aquisição de coisas, de bens, de prazeres deste mundo, que quando chega a velhice você olha para trás e diz, eu não fiz nada, joguei tudo fora, eu não ensinei para os filhos, nem para os netos, eu não ensinei nada para ninguém, com a minha maneira de viver, eu não ensinei nada. Ou você pode dizer, não, eu ensinei, eu nunca mandei os meus filhos fazerem nada de errado, eu sempre ensinei o que foi certo, o que foi o correto, eu amei, proporcionei a eles comida, bebida, uma vida de alegria. Eu queria pedir a você, papai e mamãe, não se culpe pelo erro que porventura os seus filhos tenham cometido. A culpa não é sua. Deus nos deu um poder de escolha, um poder que nós podemos ter de possuir uma vida abundante de alegria, mediante os bons conselhos que os pais nos dão, que a Bíblia nos ensina. Ou a gente pode tomar a atitude que nós quisermos. Não se culpe. Deus deu uma cabeça, uma mente para cada um, para que cada um possa tomar suas decisões.
Eu não sou culpado, nem você é culpado de nada. Alegre o seu coração. Deus colocou a missão nas suas mãos para você realizar, para você educar, para você ensinar, para você viver. E nem eu nem você podemos ser culpados de absolutamente nada. Porque o texto diz, olha, jovem, lembra do teu Criador. Mas às vezes não querem lembrar do Criador. Faz o que é certo, mas às vezes não querem fazer o que é certo. Nem eu e nem você, nós não temos culpa. Porque as pessoas têm o poder da decisão, da escolha de dizer o sim e de dizer também o não. O texto vai mais longe, meus queridos irmãos. Em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz assim como lá em Gênesis, lembra do que eu acabei de dizer no início? Lá em Gênesis 3,19, a Bíblia mostra que eu e você, nós somos pó e que ao pó nós um dia tornaremos. No texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz assim, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E aqui nesse texto eu entendo que a existência humana, que a vida, ela vai muito além da morte. A Bíblia diz que o pó volte à terra, ele está dizendo que o corpo é somatos, que o corpo volta à terra, que volte ao pó, ele vai entrar em um estado de decomposição e vai voltar de onde ele foi criado. Mas o pneuma, o espírito, volte a Deus que o deu. Lembra que Deus soprou em nossos narizes, ou nas nossas narinas, o fôlego de vida, ele nos deu o espírito. Só que eu entendo que espírito e almas estão entrelaçados. A psique, alma, mente, manifestação de vontade, desejo, chama-se alma, psique. E o espírito, que é pneuma, estão entrelaçados, de maneira que um dia há de estarmos com Cristo para todo sempre na glória, ou não. Nesse texto bíblico, meus queridos irmãos, o texto diz, e o pó volte à terra como era e o espírito vai a Deus. O que eu percebo é que a existência humana, ela vai muito além da morte, muito além, porque Deus tem algo para nós, muito mais além. Ele tem além de vida, uma vida eterna. E ainda o texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, diz assim, Deus trará a juízo todas as obras, até as que estão escondidas no oculto, quer sejam boas, quer sejam más. E o Senhor está dizendo, olha, por todos os nossos atos e pensamentos, sejam ocultos ou visíveis, um dia nós prestaremos conta ao Senhor, porque Ele nos deu uma vida para que pudéssemos vivê-la abundantemente, mas pelo poder da manifestação de escolha, nós acabamos fazendo com que isso não chegue ao final, ou possa chegar ao final, mas abarrotado, contaminado, manchado. Qual a alternativa que temos, portanto, pastor? O arrependimento, através do sangue de Cristo que nos purifica do pecado, pode limpar, porque a Bíblia nos diz que o Senhor, Ele jamais se lembrará das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Quando eu me arrependo, quando eu peço a Deus, todo o meu passado de existência de pecado, uma vida que deveria ter sido modificada e eu não o fiz, mas se eu me arrepender, Cristo há de me justificar. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que aquele que é justificado pelo Senhor, ele tem paz com Deus. Se ele for justificado, ele tem paz. A justificação é ser absolvido da culpa. Só Cristo pode nos justificar. Só Cristo pode nos dar saúde mental. Só Cristo pode nos dar uma vida plena, uma vida de gozo, de alegria, de abundância. Só Cristo pode fazer isso. O texto ainda diz, meus queridos irmãos, lá em Daniel, para concluir, o texto diz assim, olha, muitos dos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Isso é a conclusão do que eu acabei de dizer.
as nossas decisões durante a nossa vida, elas dirão realmente se porventura tivermos uma separação de carne e espírito, ou seja, a primeira morte, um dia há a ressurreição de muitos, é claro, a ressurreição, muitos para gozo e alegria e outros para a perdição. O texto diz isso, não tem como fugir, né? Há um texto também em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27. Lá diz: ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após isso o julgamento. Eu só vou morrer uma vez. Ou hei de estar com Cristo, na glória para todo sempre, ou não. E isso ocorrerá mediante aquilo que nós fazemos ou que nós fizermos aqui nessa terra, meus queridos irmãos, aqui nessa terra. A vida é o dom gratuito que Deus nos deu para podermos exercitá-la da maneira correta, fazermos aquilo que é certo, para que um dia alcancemos o céu. A responsabilidade do papai e da mamãe de ensinar os filhos o caminho do Senhor através da palavra. Mas às vezes o nosso exemplo, as nossas atitudes, elas não só nos corroem, como também corroem o outro. Porque aquilo que fazemos parece ser certo para nós, mas para os outros não. É aquilo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Exemplo arrasta multidões. O texto de João, portanto, capítulo 10, versículo 10. O Senhor diz o seguinte: e Ele quer nos dar uma vida abundante. Ele fala: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante é o que Deus tem para mim e para você, para que possamos vivê-la de uma forma gloriosa. E como que Deus vai fazer isso? Nos livrando do ladrão, nos livrando de quem? Daquele que veio matar, roubar e destruir as nossas almas. E o diabo vai fazer isso porque ele tem prazer na morte das pessoas. O diabo vai fazer isso porque ele não é pastor, ele não cuida, ele não dá a sua vida, ele não ama. E é nisso que o Senhor acaba dizendo. E é claro, eu não vou entrar na questão do bom pastor, mas eu só quero mostrar que a vida que o Senhor tem para mim e para você é uma vida abundante, uma vida livre, livre da destruição que o inimigo quer fazer, livre dos roubos que o inimigo quer fazer, livre exatamente da morte que o diabo quer fazer. Cristo diz: eu sou o bom pastor que dei a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas, elas escutam a minha voz. Uma vida de obediência. Uma vida de obediência, meu querido irmão. Vida abundante. Ela só existe, só há realmente um prazer. Ela só vai existir se o fundamento estiver em Cristo Jesus. A vida abundante, ela só vai poder se concluir se Cristo for o fundamento da sua vida. O ladrão, ele veio matar, roubar, destruir. Mas Jesus, como bom pastor, aquele que cuida de mim e de você, ele disse que ele veio dar a sua própria vida por mim e por você. E essa vida que ele deu, ele faz com que a minha vida e a sua vida seja abundante, longínqua, duradoura. Jesus também nos diz em João 14,6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem Cristo como vida deve viver por intermédio dele. Não pode ser omisso na sua vida. Eu não posso dizer isso aqui é certo ou é errado, ou então eu dizer aquilo é errado, mas não tem problema. Ou seja, eu vou viver uma meia-verdade. Uma meia-verdade é uma mentira inteira. O que tem de cristãos no mundo que tem uma vida voltada para a
meias verdades, ou seja, só vale para os outros, mas não vale para si. São as pessoas que não realizam aquilo que deveriam realizar da melhor maneira possível para contribuir para que tenha uma vida grande, gloriosa, abundante, porque essa vida abundante, ela não só se refere a este mundo aqui. A vida abundante que o Senhor tem para nós, ela é uma extensão que vai ocorrer também no reino dos céus. A vida abundante, ela vai nos levar, vai ser prolongada para aquelas benesses, coisas gloriosas que Deus tem no reino dos céus. A vida que eu tenho, querido, ela só tem sentido se for vivida em Cristo Jesus. O resto são paliativos vazios, soltos, jogados ao vento. Nós nunca vimos em toda a época, em todo o mundo, onde o evangelho tem sido trocado por paliativos, positivismos e tantas outras coisas que existem por aí, que traz certo refrigério para a alma, refrigério para o corpo, momentâneo, mas continua a dor no espírito, continua a dor na alma, continua a dor lá no coração, porque não tem remédio humano que sare uma dor do coração, quando a solução só se encontra em Cristo Jesus. Portanto, vida abundante só se encontra em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E receba essa palavra com o coração alegre. Que o Senhor te livre de enfermidades, de males, corona, seja o que for. Que Deus dê a você e dê a mim uma vida abundante em sua presença naquilo que for certo. Um grande abraço, pastor Isaías Martins, e o meu desejo é que um dia subamos para a glória no reino dos céus. Fique com Jesus.